Evoluiu! Hoje a nossa aula é sobre evolução. Vamos falar um pouquinho sobre as teorias evolutivas. Vamos com a gente! Evolução. Esse é um tema extremamente importante dentro da biologia, é a coluna dorsal de tudo que a gente entende aqui na biologia e no vestibular também super cobrado, beleza? A gente hoje vai se dedicar a um tema especificamente, falar das teorias evolutivas. Mas antes de falar das teorias evolutivas, é muito importante entender o que é evoluir, o que é evolução. Pensa, quando você começa o seu ano de estudo, você começou com tal resultado ali nas provas ou nos simulados e etc. Se no próximo simulado você teve o mesmo resultado, você teve a mesma nota na próxima avaliação, significa o quê? Que não houve evolução. Por quê? Porque não houve mudança ao longo do tempo. E aí você reconsidera, será que eu estudei direito? Será que eu estou fazendo da maneira certa? Será que eu fiquei tempo demais no celular ao invés de estudar? Ou poderia ter usado o celular para estudar, e não usei? Enfim, mas evolução é mudança ao longo do tempo. Se não houve mudança ao longo do tempo, não houve evolução. E aí é que a gente começa toda essa história. No princípio, as pessoas não acreditavam que os seres evoluíam, ou seja, que havia transformação ao longo do tempo. O que se acreditava era numa teoria chamada de fixismo. E o que o fixismo dizia? Os seres, eles surgiram da maneira como são e assim eles se mantiveram ao longo de todos os anos de existência do planeta Terra. E aí, isso daí acabava convergindo com a doutrina do criacionismo, da maneira como ali era interpretado, né? Pelo menos na época. E aí ganhou bastante adepto, né? Então as pessoas pensavam, não, Deus criou os seres do jeito que eles são e nunca houve transformação ao longo do tempo. Assim eles foram criados, assim eles são até hoje, ponto e acabou. Mas lá em 1800 alguma coisa, surge ali um naturalista francês, Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck que vive de 1744 até 1829. E Jean-Baptiste Lamarck criou, então, uma teoria chamada de lamarquismo. Na verdade, nós chamamos de lamarquismo, né? Qual foi a importância, na verdade, de Lamarck? Lamarck, ele dizia que os seres, sim, mudavam ao longo do tempo. Então, já foi a primeira teoria evolutiva, né? Que mostrou que, olha, sim, há transformação ao longo do tempo. E o que Lamarck dizia era o seguinte, olha, o ambiente, ele sofre transformações. Ele sofreu transformações ao longo dos muitos e muitos anos de existência do planeta Terra e os seres precisavam, então, se adaptar às novidades ambientais, às novidades que surgiam ali, né, onde eles viviam. E aí essa adaptação era sempre feita através do uso ou desuso de suas características. Como assim, Mário? Se o ser usava determinado órgão, determinada estrutura, ela se desenvolvia. Se o ser não usasse aquele órgão ou aquela estrutura, então aquela estrutura atrofiava, ok? A gente sabe que se a gente malhar, realmente a gente fica um pouco mais forte. A gente sabe que se eu paralisar o meu braço, prender ele no meu corpo durante 3 anos, sem usar minha musculatura, quando eu for movimentar meu braço, eu perceberei que a musculatura está atrofiada. Na verdade, o exemplo mais conhecido de todos, quando a gente fala disso, é o caso da girafa, né? A girafinha de Lamarck. E aí, de acordo com a teoria lamarquista, o que aconteceria com uma girafa? A girafa ela tinha um pescoço curto, mas aí, de repente, a vegetação rasteira foi ficando escassa e aí, ela olhava lá para o alto, queria alcançar aquela vegetação e aí ela ficava lá esticando o pescoço. E aí, de tanto esticar o pescoço, a girafa ficou pescoçuda e conseguiu alcançar, então, aquela vegetação que estava lá no alto. E aí, com isso, ela sobreviveu. O mais interessante não é a questão nem do uso ou desuso, né? De acordo com o uso ou desuso, a gente entendeu que surgiam novas necessidades do meio. Essas novas necessidades levavam a uma alteração na organização estrutural daquele animal. E isso gerava uma adaptação ao novo modo de vida. Então aqui o ser se adaptou ao novo estilo de vida, ok? Mas Lamarck dizia uma outra coisa muito interessante, que essas características adquiridas pelo uso ou desuso seriam transmitidas aos descendentes. É a famosa lei da herança dos caracteres adquiridos. Mas a gente tem que considerar que Lamarck não entendia nada de genética, não existia genética na época, e ele não conseguiria entender que as características elas são passadas através de genes. Isso não existia em Lamarck.
né? Então, ele não entendia que quando você modifica pelo uso ou desuso uma estrutura, você está modificando apenas o fenótipo e não o genótipo. Logo, aquela característica nunca poderia ter sido passada a um descendente. Se eu fiquei forte em malhei, não quer dizer que meu filho vai nascer forte. A lei da herança dos caracteres adquiridos não pode ser considerado, e isso invalida a teoria de Lamarck. Muito bom. E aí você fala, Mário, legal, entendi. Então o meio só influencia o fenótipo e não o genótipo. Então as características adquiridas não podem ser transmitidas aos descendentes. Exato. E aí, eis que surge, em 1809, nasce Darwin, Charles Darwin. E aí, em 1859, Charles Darwin lançou um livro muito interessante chamado A Origem das Espécies. Esse livro, na verdade, ele foi fruto de todo um conjunto de observações que Darwin fez ainda muito jovem, bem antes do lançamento desse livro, quando ele embarcou num navio chamado Beagle e viajou por muitos e muitos lugares no mundo. Inclusive passou aqui pelo Rio de Janeiro, né? Se você olhar em vários lugares do Rio de Janeiro, existem placas indicando os caminhos de Darwin, né? Locais por onde Darwin teria passado e feito as suas observações. E aí Darwin, então, foi na Bahia, foi no Rio de Janeiro, foi lá para a Patagônia, chegou lá nas Ilhas Galápagos, e lá nas Ilhas Galápagos ele fez a maior parte das suas observações que culminaram no que a gente chama de teoria da seleção natural. Para você entender essa teoria, vamos por partes. O que Darwin observou? Primeira observação, há uma grande diversidade de caracteres entre os indivíduos de uma espécie, inclusive entre filhos de um casal. Se eu olho, por exemplo, para um determinado casal, vamos dizer que o pai tenha um grande nariz e a mãe tenha uma sobrancelha muito grossa. E aí eu vejo que aquele filho, ele pode nascer então com um grande nariz e com uma sobrancelha muito grossa. Na verdade, aquele filho é uma mistura dos dois, logo ele é diferente, tanto do pai quanto da mãe, porque ele agora é uma mistura dos dois, logo ele tem características diferentes das dele. Bem, no que isso daí implica, Mário? O grande problema é o seguinte, há entre os indivíduos de uma espécie, de uma mesma espécie, ou até entre indivíduos de espécies diferentes, competição. Pelo quê? Pelo espaço, tipo de alimento, tipo de ambiente, enfim, pela fêmea. Então, existe competição. Bem, se os seres são diferentes e há entre eles competição, significa que pode ter um mais apto a ganhar nessa competição. Se todos fossem iguais, todos teriam a mesma condição. Mas não, os seres são diferentes, então as condições não são iguais. Logo, o mais apto é aquele que vai ganhar na competição, sobreviver e, por sobreviver, transfere as suas características que lhes deram essa vantagem adaptativa aos seus descendentes, porque sobrevivem e reproduzem-se, ok? Mas o que faz o ser mais apto? Depende. Em algumas condições, a velocidade pode ser uma vantagem adaptativa. Em outras, a inteligência e criatividade pode ser uma vantagem adaptativa. Em outras, a força ou o tamanho. Enfim, para cada condição, a gente vai ter ali uma determinada característica que pode favorecer aquele indivíduo na luta pela sobrevivência. Para Darwin, o meio seleciona o mais apto a sobreviver. Se ele sobrevive, passa suas características adiante. Darwin foi influenciado também pela teoria malthusiana, e Malthus dizia: as populações humanas crescem em ritmo de progressão geométrica, enquanto os recursos alimentares crescem muito mais lentamente numa progressão aritmética. Logo, não haverá em algum momento alimento para todos, espaço para todos, e aí a competição aumentará e quem sobrevive? Os mais aptos. Bem, vamos dar uma olhadinha então nesta ilustração aqui só para a gente entender. Temos aqui o Brad Pitt. O Brad Pitt é um cara realmente bonito, pintoso, um cara de talento, com muito dinheiro, enfim, com uma série de características invejáveis e desejáveis, Bem, e temos aqui embaixo o Jim. Tadinho do Jim. O Jim, você vê que ele não tem os dentes direito, ele tá todo descabelado, mas ele tá feliz, isso que importa, Mas a verdade é que, se você hoje, tivesse que escolher entre o Brad Pitt e o Jim para ser o pai de seus filhos, imagine que só existam vocês na face da Terra e vocês tenham que procriar, só que você vai escolher apenas um dos dois para procriar. E aí, qual dos dois você escolheria? O Brad Pitt ou o Jim? É óbvio que você escolheria o Brad Pitt. Logo, as características que deram vantagem adaptativa ao Brad Pitt seriam passadas aos descendentes. Brad Pitt teria os seus filhos, os seus descendentes
E esses filhos, herdando também as características que foram passadas de geração em geração ali, também teriam seus filhos com aquelas características. E o Jim não casaria, o Jim não teria filhos, então não passaria suas características adiante. Só um pequeno detalhe, nesta época Darwin também não sabia nada de genética, então ele não sabia explicar como essas características eram passadas adiante. Era a única coisa que Darwin não conseguia explicar na teoria dele, beleza? Então, quando aparecer alguma questão na sua prova falando de seleção natural, você não pode considerar genes, não pode considerar a genética, ok? Porque a genética não existia. Os trabalhos de Mendel ainda não tinham sido divulgados, ok? Logo, fazendo aqui um paralelo, uma diferenciação entre Darwin e Lamarck. Frases que são importantes ter na tua mente. Para Lamarck, o uso ou desuso de determinada estrutura ia determinar se ela ia se desenvolver ou se ela ia atrofiar. Então era isso que gerava as mudanças nos indivíduos, ok? Para Darwin, não. O ser já nascia com determinada característica ou não. E essa característica poderia ser uma vantagem adaptativa ou não. Para Lamarck, as características adquiridas pelo uso ou desuso eram passadas aos descendentes. E a gente sabe que não, porque você altera o fenótipo, porém não altera o genótipo. Então, Lamarck não sabia disso. Mas, para Darwin, se o ser nasce com uma característica que lhe dá vantagem adaptativa em uma determinada condição, ele sobrevive e passa essa característica adiante através da reprodução, ok? Vamos pegar o caso da girafinha aqui para ficar bem claro. Para Lamarck, a gente viu que a girafa tinha pescoço curto, a vegetação estava lá no alto e a vegetação rasteira estava escassa, e aí, para sobreviver, o que ela teve que fazer? Esticar o seu pescoço, beleza? Para alcançar a vegetação que estava lá no alto. Para Darwin, não. Para Darwin era o seguinte, tinha a girafinha de pescoço curto e tinha a girafinha de pescoço longo. Tá? A vegetação rasteira foi ficando escassa, a de pescoço curto não conseguia alcançar, a de pescoço longo estava lá amarradona, alcançava a vegetação, se alimentando de boa. A de pescoço curto, tadinha, morreu, porque não alcançava a vegetação, logo ela não conseguiu competir com a girafa de pescoço longo, e a de pescoço longo, então, sobreviveu passando adiante as suas características através do processo de reprodução, ok? Então, isso é o que fecha a diferença entre Lamarck e Darwin. Só mais duas frases que são importantes ter na tua mente. A primeira é, para Lamarck, o ser se adapta ao meio. Para Darwin, o meio seleciona o adaptado, ok? Então, para Darwin, existe uma seleção natural. Muito bom. Passado o tempo, a genética ganha força e aí descobriu-se o que seriam as mutações. E aí, um naturalista holandês, o Goodfrier, ele pensou, cara, os seres sofrem mudanças sim ao longo do tempo, mas essas mudanças elas vêm através de mutações. E aí começa a misturar tudo. Aí, depois de um tempo, pega-se ali a teoria de Darwin, seleção natural, pega-se as ideias de Mendel, os conhecimentos de Mendel sobre genética, as ideias do mutacionismo também, e aí mistura tudo, bate no liquidificador e o que sai? A teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. O neodarwinismo, então, diz o quê? O meio, ele seleciona as melhores características que garantem maior adaptabilidade dos indivíduos e essas características são determinadas geneticamente. Logo, o meio está selecionando os genes que conferem maior adaptabilidade e através da reprodução esses genes serão passados adiante. Bem, galera, era isso que eu queria trazer sobre as teorias evolutivas. Espero que tenha ajudado bastante para vocês. Daqui a pouquinho eu vou fazer novos vídeos continuando o nosso estudo aqui de evolução. Antes de encerrar, eu queria pedir para vocês, vai lá no gostei, clica lá, compartilha esse vídeo, coloca lá nos comentários aquilo que você achou, uma dúvida que você tenha, isso vai ser super importante pra gente, tá bom? Vamos espalhar esse vídeo que se ele te ajudou, ele pode ajudar outras pessoas. Valeu, galera! Beijos!